Aqui hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem muito assim desconhecida por muitas pessoas, né, pelo Brasil afora, tá? Isso aqui conta a história sobre o açude do Oroz, o seu arrombamento. Para muitas pessoas que não conheceu a história do Oroz, conhece o Oroz, mas não sabe a sua história. O Oroz que nós conhecemos hoje não é o mesmo Oroz que foi feito a primeira vez. Esse é o segundo Oroz, tá, pessoal? Porque o primeiro Oroz, quando ele foi feito, ele arrombou, ele foi embora, tá? E aí mostra uma das poucas imagens que o brasileiro conhece, tá? Isso eu não sei, acho que não é coincidência, mas tem há 59 anos, tá? Eu tenho 59 anos, praticamente quando no ano que eu nasci deve ter acontecido esse arrombamento do Oroz, foi o primeiro Oroz que foi feito, muito grande, tá? Para caber muita água, mas ele não aguentou, tá, pessoal? E ele foi embora e causou uma grande inundação de rio abaixo nas cidades, vilas, povoadas onde que existia casa, tá? Foi um desespero naquele tempo. E aí você vê uma imagem, tá? Uma imagem da situação, como ficou o arrombamento do Oroz, a situação que ficou a cidade aí por onde as águas passavam, tá, pessoal? É um vídeo do canal aí trazendo as lembranças do arrombamento do Oroz, açude do Oroz, o maior açude do mundo considerado, tá? Porque em matéria de açude, ele é o maior açude do mundo. Eu não estou falando de represas, outros tipos de represas, estou falando quando se trata de açude, tá? É o maior açude do mundo e ele ganha de muitas grandes represas que tem no Brasil e no mundo também, tá, pessoal? É muita água mesmo. E quando ele foi construído pela primeira vez, ele não aguentou a quantidade de chuvas que veio sobre o sertão nordestino e ele foi embora, aquilo que nós chamamos, arrombou, né? Quer dizer, quebrou a parede e foi embora muita água, porque o açude do Oroz, para quem não sabe, ele foi construído no maior rio seco do Brasil e do mundo, pode-se dizer, porque o rio Jaguaribe é considerado o maior rio seco que a gente conhecemos, tá? Esse rio, ele é muito grande, cabe muita água, mas ele é seco, ele só tem água no tempo do inverno, quando tem muita chuva. Se for pouca chuva, ele mesmo assim ele não consegue juntar água para descer. Então, o que que acontece? Geralmente a água é pouca quando tem pouca chuva e aí não tem aquele volume grande de água para descer aí para dentro do Oroz. Porém, quando tem muita chuva, é muita água nesse rio. Ele passa dentro do Iguatu, tá, pessoal? Tem muita história esse rio. O rio do Oroz, onde que fornece água para dentro do Oroz aí, que é onde que desce para o Castanhão também, nesse meio de mundo, sentido ao mar, tá? No sertão nordestino. Então tem esse grande rio seco, aonde que solta água dentro do Oroz no tempo da chuva. E o Oroz, infelizmente, a primeira vez que ele foi construído, ele não se sustentou, ele foi embora, tá, pessoal? E aí depois foi reconstruído novamente e permanece até hoje. Uma linda história aí de um açude que foi construído no estado do Ceará. E o segundo açude do Oroz foi um açude muito bem feito, bem organizado, um açude muito reforçado, tá? E graças a Deus esse açude não foi mais embora, porque do jeito que ele é hoje, se ele for embora, com certeza o estrago é muito grande aí nas cabeceiras de rio abaixo aí. Que Deus guarde, que nunca isso venha acontecer, que Deus segure com as suas mãos, né, que esse açude não venha se arrombar nunca, para que não venha ter nenhuma destruição aí nas cabeceiras abaixo desse açude aí, tá? E com certeza muitas coisas poderiam acontecer, porque tem muita casa, cidades nas cabeceiras descendo cabeça baixa aí. Então que Deus guarde, que nunca venha acontecer desse açude ir embora, né, pessoal? E que fica essa história aí, que você hoje está conhecendo a história do rio do açude do Oroz, que já foi embora uma vez, já arrombou uma vez, foi embora, mas o segundo que foi feito, ele permanece, está lá,
na cidade de Oroz, a 12 quilômetros aproximadamente da cidade de Iguatu. É muita água, lugar turístico, muita gente vai lá. Se você quiser conhecer, não importa o lugar que você está no Brasil, quando você for no Ceará, vai no Iguatu. Do Iguatu você está bem pertinho do Oroz, você vai lá conhecer o açude do Oroz. Essa, vamos dizer, essa história você vai conhecer esse açude, lindo açude grande, né? Aonde que dali a gente vê que tem muita pescaria, muita produção, muita irrigação, que é para muitas pessoas do sertão nordestino, para que possa conseguir os seus alimentos, fazer as suas plantações, as suas vazantes e daí por diante, né, pessoal? Então dali sai muita fartura. E se você gosta do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino, porque a gente vai ficar muito agradecido por você estar aqui no nosso canal, acompanhando o nosso canal. Ok, pessoal? Acompanhando essa história, uma história há 59 anos aí do arrombamento do açude do Oroz, a situação como foi que ficou aí para vocês verem por onde as águas passavam no dia que ele se arrombou, que ele foi embora, tá, pessoal? Agradeço a todos vocês aí pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!